Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento que você assiste esta nossa conversa. Meu nome é Leonardo Soares, sou advogado, sou também tutor da Faculdade Palotina aqui da cidade de Santa Maria. E é um imenso prazer poder conversar com vocês por aproximadamente 30 minutos, que possamos trocar e aprender juntos. Espero que esta conversa, que esta pequena apresentação que eu trouxe para vocês neste momento, possa de alguma forma contribuir com a formação acadêmica ou possa contribuir na vida jurídica de vocês que estão aqui comigo neste momento. Embora eu seja um advogado atuante do direito público, sou um apaixonado e um estudante do direito médico e da saúde. Então, neste momento, quero aproveitar, porque eu sei que muitos de vocês não tiveram na sua formação acadêmica a disciplina de direito médico. E é nessas oportunidades que eu venho aproximar você desta área tão rica, uma área nova, que ainda tem muitos frutos a serem colhidos por você, profissional que se dedica à área do direito médico. E hoje quero trazer uma reflexão, porque a partir da pandemia do Covid-19 foi um assunto que estava em pauta, que era a questão dos medicamentos e tratamentos off-label. O que são medicamentos off-label? E qual a responsabilidade médica perante a prescrição deste medicamento? Basicamente, são essas as abordagens que eu quero trazer hoje para você que não conhece o direito médico. Quero instigar que você, a partir desta fala, pesquise na doutrina, pesquise em artigos científicos, pesquise na jurisprudência, pesquise nos conselhos regionais e federais de medicina. Eu quero aguçar a sua curiosidade, porque este é um tema rico, é um tema que carece de pesquisadores, é um tema que carece de advogados e advogadas qualificadas. Pois aqui, além de tratarmos com o nosso cliente, este cliente também é um paciente muitas vezes. Ou o nosso cliente é um médico que está sendo responsabilizado por algum suposto erro médico, ou sendo acusado de algum suposto erro médico. Então é uma área muito interessante para aqueles que não conhecem. Espero agora, nestes poucos minutos que tenho, poder apresentar um pouquinho do direito médico e também aguçar a sua curiosidade. Muito bem. Para iniciar a nossa fala, eu preciso tratar com vocês a respeito do registro de medicamentos. Então nós temos a Lei 9.782 de 99, que cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mais conhecida como Anvisa. Para que um medicamento ele seja registrado na Anvisa e, consequentemente, seja ofertado ao mercado, ele enfrenta um complexo procedimento regulatório, visando um equilíbrio entre empresas farmacêuticas, pesquisadores, médicos e pacientes. Para que se tenha o registro deste medicamento, são enfrentadas quatro fases, de acordo com as resoluções 196 e 251 de 97 do Conselho Nacional de Saúde. Eu vou juntar a fase 1 com a fase 2, porque em ambas as fases são desenvolvidas e são realizadas investigações farmocinéticas, farmodinâmicas e de toxicidade destes medicamentos que estão sendo registrados. Ou melhor, que estão buscando o seu registro. A fase 3, ela ocorre quando há um protocolo e peticionamento do registro do medicamento junto à Anvisa. E a partir desta terceira fase é que tem-se uma avaliação da qualidade, da segurança e da eficácia do produto. A fase 4, ela é uma fase facultativa, porque são os estudos realizados pelas empresas que solicitaram o registro após a comercialização do produto, para que seja desenvolvida, ou melhor, para que seja aperfeiçoada a bula daquele medicamento. Ou seja, que as empresas desenvolvam pesquisas para que consiga se comprovar se aquele medicamento ele também serve para demais patologias do que aquelas iniciais apresentadas no registro. Mas esta é uma fase facultativa. Em tese,
nenhum medicamento deveria ser posto à venda ou comercializado antes de ser registrado na Anvisa. O que acontece e tem gerado discussões, e gerou muitas discussões na nossa na infeliz pandemia do Covid-19 que vivemos, são os medicamentos off-label. Mas afinal, o que são medicamentos off-label? São medicamentos que a sua prática, que são empregados para um tratamento que se encontra fora ou para além daqueles previstos na bula. A bula vem no remédio, ela traz ali, na caixinha do remédio que tu compra na farmácia, ela traz ali as informações técnico-científicas, orientando o paciente de como consumir. Agora, o tratamento off-label, ele se dá somente em alguns casos, diante de uma possibilidade de intervenção, quando uma grave situação ou uma doença rara em que não há precedentes, ou quando há o insucesso de um tratamento já aprovado na Anvisa. Nesses casos, pode-se ter a indicação de um medicamento e ou um tratamento off-label. Importante ainda falando de registros, que existem registros lícitos para a comercialização de um medicamento. Primeiro, registrar junto à Anvisa. Segundo, valer-se de publicações científicas que estimulam o uso do tratamento off-label como uma forma de impulsionar a comercialização. Aqui merece um destaque. O que eu estou dizendo é que as empresas farmacêuticas, elas se valem de um marketing velado através de estudos para que seja comercializado um medicamento X para o tratamento da doença Y. Embora na bula do medicamento X não esteja especificado o tratamento que sirva para tratar a doença Y. E isto, muitas vezes, é com base em estudos de caráter duvidoso, se assim podemos dizer. Não são estudos definitivamente comprovados. Um estudo para o desenvolvimento do medicamento demora 10, 15, 20 anos. Então temos que ter este cuidado, e faço esse adendo porque é importante para que possamos dialogar de uma maneira mais sincera possível. É importante também mencionar que ainda no ano de 2012, a Consultoria Geral da União emitiu um parecer, o parecer 802 de 2012, no qual eu peguei um trechinho que eu vou fazer a leitura aqui, que é bem interessante. Portanto, a ausência de registro do medicamento na Anvisa implica dizer que não se sabe se o produto traz mais benefícios do que malefícios. Não se sabe se o produto realmente atua sobre a doença para que é indicado, a sua eficácia. Não se sabe se o produto está sendo fabricado conforme a legislação sanitária brasileira, isto é, em lotes iguais, com qualidade de insumos, com processo de fabricação validado pela Anvisa, qualidade. Então, neste parecer, ficou dito que, quando o medicamento não é registrado na Anvisa, não se tem o controle de segurança, eficácia e qualidade. Mas seguimos. O Conselho Federal de Medicina, ele foi instigado a se manifestar a respeito do artigo 7º da Lei 12.842 de 2013. É a lei que dispõe sobre o exercício da medicina. O artigo 7, eu vou fazer a leitura para que fique mais compreensível a nossa fala. Artigo 7º da lei. Compreende-se entre competências do Conselho Federal de Medicina editar normas para definir o caráter experimental de procedimentos em medicina, autorizando ou vedando a sua prática pelos médicos. E o Conselho Federal de Medicina manifestou-se dizendo que o tratamento off-label, ele não pode ser tratado de uma forma ampla e geral.
porque cada caso deve ser analisado particularmente. O Conselho Federal de Medicina sabe que é temerário normatizar de forma genérica, sem a realização de um prévio estudo de cada medicamento. Já a Anvisa se posiciona da seguinte forma: o uso off-label é, por definição, não autorizado por uma agência reguladora, mas isto não implica que seja incorreto. Ou seja, a falta de regulamentação jurídica sobre o assunto, sobre os medicamentos e tratamentos off-label, não o torna ilegal. Aí que vem o cerne da nossa fala. Não há segurança jurídica. Não há normas que versem sobre o assunto. Mas também não é ilegal. E como é que fica o médico nessa situação? Como é que fica a responsabilidade do médico perante a prescrição de medicamentos e ou tratamentos off-label? É sabido que o médico possui autonomia para prescrever os medicamentos, mesmo que não possuam comprovação científica. Por quê? Porque o médico sabe qual o melhor tratamento para o seu paciente. Isso não está em questão. O médico vai além daquilo que está na bula porque ele conhece o seu paciente. E só ele tem capacidade técnico-científica para definir o melhor tratamento para a saúde do seu paciente. Mas o que acontece se o médico prescrever um medicamento para uma determinada doença e que não haja uma comprovação farmacêutica que aquele remédio é eficaz? Os medicamentos off-label. O médico ele pode ser responsabilizado em 3 esferas: na esfera penal, na esfera administrativa, perante os conselhos regionais de medicina e Conselho Federal de Medicina, e também responsabilizado civilmente pelo seu suposto erro médico em prescrever um medicamento que não possui comprovação científica suficiente. Mas vamos nos deter à responsabilidade civil do médico. O médico responderá pela prescrição de um medicamento off-label que causarem danos aos pacientes, sejam causar reações adversas graves, sejam um agravamento da sua condição de saúde, da sua condição médica, uma piora na sua saúde, ou efeitos colaterais que são imprevistos. Por quê? Porque não há ainda uma validação daquele medicamento para aquela doença específica. Agora, se for comprovada a prescrição médica do tratamento ou do medicamento off-label, sem evidências científicas sólidas que sustentem a eficácia, e que exista um dano ao paciente, e que este dano tenha um nexo de causalidade entre a prescrição do remédio e o dano que o paciente sofreu, está configurada a situação de imprudência, de negligência ou de imperícia do médico, o que configura um ato ilícito indenizável de acordo com o nosso Código Civil, artigo 927. Então, se o médico que não tem um amparo jurídico, que não tem as normas definidas que ele pode e que ele deve, ou de que forma ele pode prescrever um medicamento off-label, assume a responsabilidade para si, pensando exclusivamente no tratamento da saúde do seu paciente, e este tratamento que ele prescreveu, um medicamento off-label, vier a causar um dano ao paciente, este médico, que não está amparado por nenhuma norma, ele sim será responsabilizado. Neste caso em específico, falamos da responsabilidade civil. Então ele sim poderá ser condenado a uma indenização porque ele cometeu um ato ilícito. Mas bem, diante do tratamento off-label, o tratamento off-label como um todo, ele confere uma maior autonomia ao médico. Pois, como eu mencionei, o médico pode optar pelo melhor tratamento possível para o paciente em um caso específico.
que vai além da bula. Mas a prescrição de um medicamento off-label, ela é de inteira responsabilidade do médico. O Conselho Regional de Medicina, ele aponta que, ao prescrever um medicamento off-label, devem ser respeitados os princípios da autonomia, da não maleficência e da beneficência. E ainda o Conselho Federal de Medicina emitiu um parecer no ano de 2013, parecer 482 de 2013, que é um parecer imenso, mas que eu vou fazer a leitura de algum trecho, porque é interessante para que possamos compreender de uma melhor maneira esta nossa conversa. Vejamos. O uso off-label de um medicamento é feito por conta e risco do médico que o prescreve e pode eventualmente vir a caracterizar um erro médico, mas em grande parte das vezes trata-se de uso essencial correto, apenas ainda não aprovado. Há casos mesmo em que essa indicação nunca será aprovada por uma agência reguladora, como em doenças raras, cujo tratamento medicamentoso só é respaldado por séries de casos. Tais indicações possivelmente nunca constarão na bula do medicamento, porque jamais serão estudadas por ensaios clínicos. Vejamos. É um parecer da assessoria jurídica do Conselho Federal de Medicina que reconhece a prescrição de medicamentos e tratamentos off-label, porém não elaborou normas para balizar a prescrição destes medicamentos ou tratamentos pelos seus médicos. Os médicos estão sozinhos, a ver navios. Eles pensam na saúde do seu paciente, eles querem o melhor tratamento para o seu paciente. Eles assumem inteiramente para si a responsabilidade. Notem a lacuna que nós encontramos. Não há uma norma, não há um amparo jurídico e há a responsabilização integral do médico. Como eu mencionei, o médico ele possui autonomia e a liberdade para optar para o melhor tratamento do seu paciente. Mas é sempre importante trazer para que vocês possam compreender que existem princípios fundamentais que devem ser respeitados na atividade, na relação, paciente-médico. No capítulo 1, eu até tenho aqui em mãos comentários ao Código de Ética Médica do professor Eduardo Dantas. É uma bibliografia que eu recomendo, é um livro maravilhoso. Para quem tem interesse em estudar o direito médico, recomendo muito a aquisição do Código de Ética Médica comentado, é uma obra magnífica. E aqui neste Código de Ética Médica, existem princípios que eu vou tratar com vocês. No capítulo 1, inciso 7, nós temos o seguinte: que o médico exercerá a sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, executadas as situações de ausência de outro médico em caso de urgência ou emergência ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente. A liberdade de atuação profissional do médico, ela é tão difundida que o médico ele pode negar-se a atender um paciente com base na sua objeção de consciência, como se encontra no Código de Ética Médica, capítulo 2, inciso 9. E é um direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. Ainda, tratando de princípios, inciso 8º do capítulo 1. O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir qualquer restrição ou imposição que possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho. O médico, em virtude do seu conhecimento técnico-científico, é o profissional mais capacitado a decidir qual o melhor tratamento e qual o melhor caminho para que aquele paciente seja curado. Porém,
Se o médico assume a responsabilidade de prescrever um medicamento off-label, pensando na saúde, pensando na vida do paciente, ele assume toda a responsabilidade. Os conselhos regionais e federais de medicina não se responsabilizam porque não normativizaram este estudo, não normativizaram esta situação concreta que são os medicamentos e os tratamentos off-label. Ainda é importante, mais um princípio que eu gosto de trabalhar é: no processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com os seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnosticados e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas. O médico, por mais que ele saiba e ele tenha o conhecimento de que um tratamento off-label é o melhor para tratar aquele paciente, ele deve respeitar a autonomia do paciente em aceitar ou não o tratamento off-label, porque é um dever do médico esclarecer todos os riscos e eventuais consequências do tratamento ao seu paciente. É importante ainda dizer que é vedado ao médico, isso se encontra no artigo 31 e 34 do Código de Ética Médica, que é vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou do seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnosticadas. E é vedado ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos de tratamento. O médico deve sempre respeitar o direito de informação do paciente. E quando eu digo respeitar o direito de informação, é que o médico traga de uma maneira sucinta, de uma maneira objetiva, de uma maneira clara, todos os riscos e consequências dos tratamentos em que envolvem o paciente ou o representante legal, ou explicar para o representante legal. Porque este é um meio do médico se proteger. Agora estou falando da prevenção do médico em relação a ações no Poder Judiciário. Porque, como já vimos, o médico assume para si a responsabilidade do tratamento off-label. Mas ele está cumprindo com o seu dever de informação. Ele está explicando, ele está trazendo todas as informações para o seu paciente. O seu paciente, ele deu o consentimento. O que é dar o consentimento, Leonardo? É a autorização do paciente ou de seu representante legal, que eu digo, e que diga-se, é importante mencionar, pode ser revogada a qualquer momento o consentimento. Certo? Sobre a concordância e aprovação necessárias para este tratamento, diante de toda a informação e explicação do médico a respeito dos procedimentos que serão, que o paciente será submetido. É vedado ao médico ainda, veja que o médico tem muitas vedações, mas é vedado ao médico, no artigo 22 também do Código de Ética Médica, o seguinte: deixar de obter o consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. É vedado ao médico deixar de obter o consentimento. Veja como é importante cumprir com o dever de informação e cumprir com as diretrizes do Código de Ética Médica, porque o médico informou, o médico colheu o consentimento. Ele tem o consentimento do paciente. E o consentimento do paciente, ele só será válido ao ponto de permitir o efetivo exercício de sua autonomia. Autonomia de quem? Do paciente. Se as informações e os esclarecimentos dados pelo profissional forem adequados. Então veja que o consentimento ele só tem validade se o médico de fato cumprir com o seu dever de informação, de fato esclarecer todas as dúvidas do paciente, de fato trazer uma linguagem simples. Porque muitas vezes o paciente é aquele senhor, é aquela senhora que vem do interior, que não teve estudo. Então não adianta o médico chegar e trazer termos científicos. Tem que trazer
a informação na linguagem daquela pessoa, daquele paciente. Porque senão o consentimento não tem validade. Veja a importância disso. O consentimento, ele tem o intuito de respeitar exclusivamente a vontade do paciente, de seus direitos individuais e também de delimitar a atuação do profissional, a atuação médica. Porém, este consentimento, ele também pode servir como prova para a defesa médica em processos judiciais. E é por isso que agora eu trago, de maneira muito simples e breve, porque o meu tempo está se esvairindo, o termo de consentimento livre e esclarecido. Mas o que é o termo de consentimento? Qual a diferença do consentimento e do termo de consentimento livre e esclarecido? Porque o termo, ele é um documento no qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido do paciente ou do seu representante legal, de forma escrita, contendo toda e qualquer informação necessária referente ao procedimento ou ao tratamento, em linguagem clara, objetiva e de fácil entendimento para as partes. E eu gosto sempre de dizer uma informação, gosto sempre de trazer para vocês, e é uma coisa que eu aprendi com a experiência, de que o excesso de informação acaba sendo uma desinformação. De novo, o excesso de informação acaba sendo uma desinformação. É preciso tomar cuidado. Um termo de consentimento livre e esclarecido, ele tem que ser claro, objetivo e de fácil entendimento. Somente com as informações necessárias. Mas bem, então, Leonardo, diante de tudo isso que foi falado, de que não há uma normativização a respeito do tratamento off-label, de que não existem leis, de que o Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina, eles não assumem a sua responsabilidade. A responsabilidade é total e integral do médico. Diante desta falta de regulamentação jurídica e normativa, os médicos sim estão expostos a riscos. Pois na área da saúde, na área em que os médicos atuam, tratando da saúde e da vida, não se consegue e não se pode e não se deve ter certeza de que o medicamento fará efeito, de que um tratamento fará efeito, de que se com aquele tratamento off-label o paciente será curado. Não se pode ter isso. Porque trata-se de uma obrigação de meio e não de resultado. O exercício da medicina e a relação paciente-médico não há uma obrigação de resultado. O médico não pode garantir para o seu paciente em que ele será curado. Embora aconteça, claro, vocês vão dizer, mas eu já ouvi o profissional que trabalha com uma parte da medicina que é voltada para a estética, garantir que vai ficar com um abdômen igual ao do fulano, o nariz igual ao do fulano. É uma situação à parte. Quando há esta oferta, sim, há uma responsabilidade de uma obrigação de resultado. Mas aqui, falando da saúde, do tratamento, da vida do paciente, sempre será uma obrigação de meio. E é por isso que eu sou um tanto quanto contraditório, contrário ao entendimento majoritário no nosso país, de que a relação paciente-médico é uma relação de consumo. Eu discordo. E instigo vocês a buscarem essas informações e, se assim desejarem, entrem em contato comigo para que possamos conversar e dialogar. Mas, na minha concepção, a relação paciente-médico não se trata de uma relação de consumo, porque lá nos princípios do nosso Código de Ética Médico está expressamente previsto de que o médico não pode comercializar a medicina, não pode comercializar a sua profissão. Não se trata de vender um tratamento, não se trata de vender a medicina, e sim de buscar a cura para o seu paciente. Mas o entendimento em nosso país é que é uma relação de consumo. Eu discordo.
E você, concorda ou discorda? Bem, fechando a nossa fala e encerrando este momento de troca de informações, então, se o médico assume para si toda e qualquer responsabilidade, como é que o médico deve atuar de maneira preventiva para evitar demandas judiciais contra si em face da prescrição de medicamentos e ou tratamento off-label, cumprindo com o dever de informação, informar tudo ao paciente, deixar o paciente sabendo de tudo que ocorrerá e de etapas, e sempre a cada nova etapa, do tratamento, colher o consentimento novamente do paciente ou do seu responsável legal, colher o termo de consentimento livre e esclarecido. O termo de consentimento livre e esclarecido, expresso, assinado pelo paciente, contendo todas as informações, os riscos e consequências. Sim, sabemos que é para destacar e evidenciar a autonomia do paciente. Sim, correto. Mas também serve para a defesa do médico, porque está cumprindo com os seus deveres. Está cumprindo com as suas obrigações. E por fim, mas não menos importante, sempre que o médico for prescrever, sempre que você, advogado, que tem interesse, que vai buscar atuar no direito médico, for orientar o seu cliente, o seu cliente médico, sempre que for indicar um medicamento, um tratamento off-label, que tenha um robusto embasamento científico. Muitas vezes, um medicamento que não é registrado na Anvisa aqui no Brasil, em outros países, eles possuem registro. E eles são aplicados ao tratamento daquela doença que o médico aqui no Brasil está buscando. Está tratando, desculpa. Então, que o médico busque embasamento científico robusto, sério, concreto, para que assim ele possa, em primeiro lugar, tratar da melhor maneira possível a saúde do seu paciente, tratar a enfermidade do seu paciente, não almejando lucro, mas sim a saúde e a vida e o bem-estar do seu paciente. E também para que possa estar amparado em caso de uma demanda judicial de responsabilidade civil médica contra si. De maneira sucinta, gostaria de trazer essa explanação e espero ter instigado vocês a participarem, a buscarem, a se interessarem pelo direito médico e da saúde. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem algum questionamento, se quiserem conversar, o meu Instagram é leonardosoares.adv. Me chamem por lá, vamos conversar, trocar informações. Se há questionamento, se eu deixei vocês com algum questionamento, se eu deixei com vocês com alguma dúvida, se eu deixei vocês hoje com alguma indignação, era esse o meu objetivo aqui. Era fazer com que vocês se interessem pelo direito médico, que vocês tenham conhecimento de infinitas abordagens que o direito médico tem e que juntos possamos crescer e tornar e fazer um direito médico mais forte, com profissionais, atuantes profissionais sérios. Então, espero que tenha sido de valia, porque com certeza este momento que eu passei aqui com vocês é de muito enriquecimento pessoal, acadêmico e profissional. Até mais. Tchau, tchau.